Gente querida, maravilha, graça e paz, todos vocês que estão conosco, você chegou agora nesses últimos 1, 2 ou 3 minutos, muito bem-vindo aqui à nossa transmissão, à nossa celebração de sábado, hoje que é dia 4 de julho de 2020. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra e para isso eu lhe peço para direcionar a sua Bíblia ao texto de 1 Timóteo, carta que São Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, 1 Timóteo. Nós vamos ler capítulo 1 e o verso 18 e 19. Eu não vou compartilhar hoje na perspectiva expositiva, mas eu quero fazer uso desse texto para trazer uma reflexão que Deus colocou no meu coração ainda ontem à tarde e que eu creio vai ministrar ao seu coração. Quero falar de forma breve, sucinta, pausada, mas de modo que você compreenda aquilo que o Senhor tem para falar com nós outros nessa oportunidade. A todos vocês que nos acompanham de perto e de longe, o meu louvor e a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso de número 18. Diz assim o texto, eu estou usando aqui Almeida, século 21, talvez uma palavra ou outra destoe da versão que você está usando em casa, mas não tenha dúvida que o sentido, a direção, a ideia do texto permanecem em absoluto a mesma. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate. A tônica se dá a partir do verso 19. Conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Eu leio mais uma vez o verso de número 19. Conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Que o bom Deus, por meio da pessoa bendita do Espírito Santo, me conduza enquanto compartilho essa palavra e ao mesmo tempo ministre nos vossos corações, de modo que aquilo que for liberado seja proveitoso para a instrução e para o crescimento de cada um de vocês que nos acompanham nessa oportunidade. E aí me permita o parêntese, compartilhar a palavra. Deus tem me dado a grata satisfação de compartilhar a palavra já fazem 20 anos. Mas sempre me pego refletindo sobre a responsabilidade que envolve o partilhar a palavra de Deus. Então, todas as vezes que me pego em uma oportunidade como essa, ministrando aqui na nossa igreja local, em qualquer outro lugar que o Senhor nos abre alguma porta, eu reflito sobre o privilégio de ser um ministro do Evangelho, de compartilhar a palavra, de pregar a palavra, mas ao mesmo tempo compartilho sobre a responsabilidade que isso me traz. Por isso, estou compartilhando com os irmãos com muito temor em relação àquele a qual me refiro, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estava ontem, quem caminha conosco já há algum tempo sabe que eu sou muito reflexivo, e vez ou outra eu me pego pensando sobre a existência, sobre a vida, sobre os propósitos de Deus para nós, sobre os direcionamentos que Deus tem para cada um de nós. E nessas reflexões Deus costuma ministrar muito ao meu coração. Eu gosto muito de me fazer perguntas, porque eu acredito que o fazer perguntas para si permite-nos avaliarmos-nos de forma mais adequada ou de forma melhor. E me veio ao coração a seguinte pergunta: por que muitos naufragam na fé? Repito, por que muitos naufragam na fé? E o texto que lemos, que usei como base, ele está falando justamente sobre isso. É São Paulo dando um conselho a Timóteo, instruindo-lhe no sentido de estar alerta, de modo que ele não viesse a naufragar na fé.
talvez se usar uma linguagem mais coloquial, a não afundar na fé como outros, lamentavelmente, afundaram. Mas a partir dessa pergunta, por que muitos naufragam na fé? Por que muitos afundam? Por que muitos sucumbem na fé? Eu me permiti tecer aqui alguma coisa, e muitas delas, por certo, vocês que fazem parte da igreja local já me ouviram falar a respeito, mas eu acredito que à medida que nós repetimos uma informação, ou melhor, nós reforçamos uma informação, ela se torna mais robusta, ela se torna mais firme na nossa mente, por consequência, no nosso coração. Então, eu estou repetindo mais uma vez, por que muitos naufragam na fé? Aí talvez você diga aí da sua casa, pastor, mas eu não naufraguei na fé, eu estou crente, estou firme, estou na peleja, estou em Cristo, estou em Jesus, eu louvo a Deus por isso. Só que há um alerta bíblico que nos diz, quem está de pé, avalie, atente-se, para que não caia. Então, os conselhos que passo a compartilhar é no sentido de que nós outros nos atenhamos para que não venhamos ter o mesmo fim que muitos outros tiveram enquanto ou em relação a naufragarem na fé. Então, volte a sua atenção e mantenha a sua Bíblia aí próximo de você, porque isso te permite circular, anotar alguns versos, de modo que depois você possa lê-los e refletir a respeito deles com maior calma ou maior cuidado. Primeira razão pela qual muitos naufragam na fé, eu coloco em razão do afastamento e do desinteresse pelas Escrituras. Muitos naufragam na fé em razão do afastamento e do desinteresse pelas Escrituras. Não se é possível ter uma fé firme, sólida, frutífera, enquanto nós nos distanciamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tanto gera a fé em nós, quanto ela nos permite a nos desenvolvermos em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a palavra, ela tanto faz a fé brotar ou nascer, quanto ela nos permite nos desenvolver nesse processo ou nessa caminhada de fé. Ora, o texto de Romanos, capítulo 10 e o verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé é gerada pela palavra e ela é mantida através do conhecimento e da vivência daquilo que a palavra propõe para nós outros. Crentes, cristãos, que têm preguiça, e me permita ser direto nisso, que têm preguiça de ler a Bíblia, geralmente são crentes ou cristãos débeis, frágeis e fracos. Ou seja, diante de qualquer circunstância adversa, sucumbe. Diante de qualquer problema, naufraga. Diante de qualquer contrariedade, afunda. Isso porque falta palavra. Compreenda, uma das perspectivas bíblicas em relação à palavra é que a palavra é como um alimento. A falta de nutrição, a falta de alimento diminui as nossas resistências e nos tornam mais vulneráveis a determinadas doenças ou enfermidades. Pessoas que se alimentam mal têm o seu sistema imunológico fragilizado. E aí a gente ouve relatos de pessoas que chegam em tal nível de fragilização do seu sistema biológico que ela pode morrer em razão de uma gripe. Que ela pode morrer em razão de uma doença ou de uma enfermidade que não necessariamente é letal ou grave. Então, da mesma forma, enquanto se trata da nossa estrutura
altura espiritual nós podemos vir a morrer, por que não dizer naufragarmos, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus. É a palavra quem me dá a solidez para me manter firme, para manter firme a minha convicção em Deus ou em Cristo, a minha fé, ainda que diante das adversidades. Então é preciso resgatar esse interesse, esse desejo pela palavra, porque o contrário fará com que a nossa fé seja comprometida. O contrário fará com que nós sejamos vulneráveis à nocividade de ensinos estranhos que estão sendo ministrados por aí. Minha gente, do que há de aberração, e não tem termo mais adequado do que esse, do que há de aberração sendo ensinada por aí. E o mais preocupante não são as aberrações que são ensinadas, são pessoas que são crentes ou cristãs assimilando essas aberrações como verdade, e isso se estabelece porque nos falta de forma direta a Bíblia. Nos falta a palavra. Nos falta o desejo e o interesse de buscarmos compreender o propósito de Deus para nós através da palavra. Escute. Nós estamos vivendo os últimos dias, e a Bíblia, um dos sinais dos últimos dias é o surgimento de falsos mestres. Eu estava ainda hoje ouvindo um camarada, e me permito não mencionar o nome, porque quando você menciona o nome, vai que alguém vai procurar e é enredado pelo ensino dessas figuras pitorescas, para ser gentil. Para ser gentil. E aí no seu ensino, na sua argumentação, na sua retórica, muito bem colocada, por sinal, ele estava relativizando o valor da palavra de Deus. Pastor, o que é relativizar a palavra ou a Bíblia? É tecer comentários, é tecer instruções que dizem ou que direcionam que a Bíblia não é em absoluto ou na sua totalidade a palavra de Deus. E alguns chegam no disparate de dizer assim, olha, alguns textos até dá para assimilar, outros textos são textos apenas em nível de exemplo, que funcionaram para um determinado povo, numa determinada época, e que não alcançam a cultura ou a necessidade dos homens no século XXI. Porque a relativização das Escrituras está muito ligada com a ideia da pós-modernidade. É uma ideia em que eu assimilo parte, não o todo. É uma ideia em que eu acredito naquilo que me é conveniente, naquilo que está alinhado à minha concepção. Aquilo que não está, eu rejeito. E esse tipo de compreensão está, lamentavelmente, alcançando muita gente. E tem muita gente que, em razão da assimilação desse tipo de compreensão, está naufragando na fé. Mas eu lhe faço esse alerta e lhe convido, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, haja o que houver, aconteça o que acontecer, mantenha-se firmado naquilo que as Escrituras dizem. Mantenha-se atento naquilo que a palavra diz. Não viva uma vida devocional no que tange a leitura das Escrituras baseado somente naquilo que você ouve das pessoas, mas busque você, na sua individualidade, compreender e ler a Bíblia, porque isso vai fazer diferença na sua vida cristã. Isso vai permitir com que você se mantenha de pé e com que você não perca a sua fé. Eu falo com pessoas quase que diariamente daqui, do Brasil, de vários lugares. E quantas pessoas estão desnorteadas, estão sem rumo, sem direção. Em geral elas fazem a pergunta, por que não está dando certo? Por que eu não estou conseguindo alcançar o objetivo? Por que ainda que servindo a Deus eu não estou alcançando resultados desejáveis? A resposta é simples, é direta, porque está vivendo fora daquilo que a palavra direciona a nós vivermos. Está vivendo desalinhado dos princípios estabelecidos nas Escrituras. E me permita a franqueza, vai continuar dando errado.
E aquilo que eventualmente parece dar certo só fica na perspectiva da aparência, porque não está dando certo. Porque não é possível dar certo na compreensão de dar certo de forma legítima, ausente de seguir os princípios estabelecidos na Escritura. Então, permita-me, você não quer perder a fé, não? Você quer manter a sua fé até Jesus voltar? Você quer dizer como São Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, combati o bom combate, concluí a carreira, guardei a fé. Você quer ter a graça de dizer isso? Viva uma vida pautada nas Escrituras. Ame a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, direcione-se. Todas as decisões que você tomar, tome-as baseado na palavra de Deus e você vai ser bem-sucedido, bem-aventurado em tudo que você fizer. Então, uma das razões do porque muitas pessoas naufragam na fé, abandono, distanciamento da palavra de Deus. A nossa fé em Cristo Jesus, ela se desenvolve, ela se firma enquanto nós entendemos ou compreendemos o propósito dele para nós outros, revelado na sua palavra. Quando eu leio a Bíblia, eu compreendo o plano de Deus para mim. Quando eu leio a Bíblia, eu observo aquilo que os personagens bíblicos passaram, a forma que Deus trabalhou na vida deles, eu assimilo isso para a minha existência. Se Deus trabalhou na vida deles, Deus pode trabalhar na minha. Se Deus realizou por eles, Deus pode realizar também por mim. Se eles erraram nessa área, eu posso agora evitar esse erro, porque a Bíblia me revela a consequência que eles tiveram. Então observe que essa dinâmica de exame das Escrituras, ela nos faz viver mais condicionados ao propósito de Deus para as nossas vidas. Minha gente, você precisa compreender que a Bíblia, eu já disse isso, repito, não é um tratado filosófico, não é um livro histórico, não é apenas um tratado religioso, não é apenas um livro de conceituações culturais. A Bíblia é a palavra de Deus poderosa para transformar e mudar a sua situação. Ela é viva, eficiente, poderosa. Sabe o que me move nesses anos todos a pregar a palavra? E eu farei enquanto o Senhor me der graça, fôlego, força para fazer. O farei a consciência, a certeza de que essa palavra é a palavra de Deus. E aí, só para concluir essa parte, nós precisamos tomar muito cuidado para não substituir aquilo que a palavra de Deus pode realizar em nós por outras coisas quaisquer. Eu aprecio tudo aquilo que eventualmente colabora com o crescimento e desenvolvimento humano, mas nenhum desses estudos, nenhuma dessas compreensões, nenhuma dessas organizações, nenhum desses direcionamentos substitui o poder da palavra. Ela está acima de tudo. Ela é soberana. A palavra de Deus é soberana, enquanto se trata de um compêndio de escritos que pode transformar a vida humana. A palavra de Deus faz aquilo que a psicologia não pode fazer. A palavra de Deus faz o que a neurociência não pode fazer. A palavra de Deus faz o que a filosofia não pode fazer. A palavra de Deus alcança aquilo que a cultura, seja ela qual for, não pode alcançar. A palavra de Deus desenvolve em nós aquilo que nenhum tipo de estudo ou coisa pode desenvolver, porque ela é viva, eficiente, poderosa. Você pode dizer um amém aí? Eu estou te acompanhando aqui na Maveta, vai dando amém. Então muitos naufragam na fé porque deixam de observar a palavra. Segundo, é importante refletir sobre isso. Por que muitos naufragam na fé? Cultivo, preste atenção nessa expressão, eu gosto de palavras. Cultivo de ressentimentos. Cultivo de ressentimentos e de mágoas. Por que muitos naufragam na fé? Cultivo de ressentimentos e mágoas. O que é cultivar? É cuidar para que seja mantido ou mantida em conservação. Ou seja, é alguém que, por mais estranho que pareça ser, nutre, cuida, mantém em si mágoa e ressentimento. Eu tenho dito para a igreja local, e eu reforço mais uma vez, minha gente, é impossível a gente ter uma vida de relacionamento interpessoal sem eventualmente estar em uma posição em que em algum momento alguém não vai nos decepcionar, alguém não vai nos ferir. Como eu tenho dito aqui algumas vezes, alguém não vai pisar no nosso dedo mindinho e dói.
É impossível conceber uma vida relacional sem conflitos, sem problemas, sem divergências, sem feridas muitas das vezes. É impossível. Eu tenho certeza que se eu falo com você aqui agora, você que é casado, em algum momento, por meio de palavras, ou de gestos, ou de ações, você feriu a sua esposa. E vice-versa. Você que tem uma família, eu asseguro que em algum momento houve algum desajuste, houve algum problema. Lá no seu trabalho, por melhor que seja o ambiente, em algum momento alguém não lhe considerou o suficiente, em algum momento alguém lhe falou alguma coisa que não deveria fazer, e aí a pergunta é, você pensa que na igreja vai ser diferente? É porque as pessoas têm uma ideia equivocada de que as pessoas, quando entram para a igreja, todo mundo vira uma espécie de ser angélico, com aquela auréola brilhante sobre a cabeça, com uma asinha branca e tocando uma harpinha. O camarada tem problemas no âmbito familiar, tem problemas que ocorrem no âmbito profissional, tem problemas que ocorrem no âmbito conjugal, e aí quando vai para a igreja, ele acha que na igreja não vai ter. Meu irmão, se na sua família tem, na igreja vai ter também. Se no seu trabalho ocorrem problemas, não há dúvida que na igreja vai acontecer também, porque a igreja é o extrato da sociedade. A igreja é composta por gente que pensa diferente, tem visões de vida, visões de mundo distinta, cosmovisão distinta. O problema, e me permita a palavra aqui para vocês, o problema é que tem muita gente. Você lembra quando a gente, as meninas especialmente, quando é criança, que a mãe dá um óculos cor-de-rosa, ela põe aquele óculos e vê tudo em volta rosa, já viu? Os meninos dão um óculos blue, aí ele olha tudo azulzinho, aí você fala, uau, que legal, o mundo é azul, o mundo é rosa. Deixa eu te falar, o mundo não é azul, o mundo não é rosa, não é amarelinho, não é verdinho, o mundo é real. Tem dificuldades, tem problemas. Agora, se eu compreendo que eventuais decepções ou problemas ou dificuldades se estabelecem enquanto eu estou em um ambiente de relacionamento interpessoal, a questão é como agir enquanto acontecer esses problemas. Como agir enquanto o irmão que eu amo, aprecio, chuta minha canela e eu percebo que ele não chutou por acidente, ele chutou por querer. Porque quando é acidente você fala assim, poxa, né, foi sem querer. Mas quando você fala, rapaz, ele sabia que a minha canela estava ali, chutou ela, como reagir diante disso? E você tem carinho por ele, você o admira, você o respeita, mas ainda assim houve um problema. Eu costumo dizer que você tem duas possibilidades. Cultivar isso dentro de você. Ah, ele chutou minha canela. Primeira oportunidade que eu tiver, eu vou me vingar, hein? Tu vai me ver, hein, meu irmão? Deus vai te pegar, Senhor, mata. É uma opção. Ou você libera perdão, ou você chama o irmão, a irmã. Eu estou falando aqui num contexto de igreja, mas que isso se estendam para todos os níveis, todas as áreas em que nós mantemos relacionamento com outras pessoas. Ou você chama a pessoa e resolve, meu irmão, você chutou minha canela, eu vi que foi por querer, vamos resolver isso aí. O que está acontecendo? Porque quando nós temos essa postura, nós resolvemos. Agora, o contrário, quando você cultiva isso dentro de você, sabe o que acontece? Daqui a pouco isso compromete a sua fé. Aí alguém começa a dizer assim, não vou mais na igreja não. Chutaram minha canela sábado passado, eu cheguei triste, o outro pisou no meu dedinho, e alguém ainda falou que eu era manhoso, vou abandonar. E você vai nutrindo aquilo ali. Vai nutrindo de tal modo que vai chegar no nível que isso vai comprometer a sua relação com Deus. Esse negócio de comunhão com os irmãos é tão sério nas Escrituras, que a Bíblia nos adverte da seguinte maneira, minha gente, teve um problema com alguém, antes de você entregar a oferta, vai lá, conserta com ele, eu estou parafraseando, mas a ideia textual é essa, conserta com ele, depois você entrega a oferta. Porque, como eu tenho dito, não é possível conceber relacionamento vertical se não se estabelece na horizontal. Essa história de que eu já vou direto para Deus, irmão, não existe isso. Você tem que se relacionar com as pessoas à sua volta. E isso vai redundar em relacionamento com Deus. Então tem muita gente perdendo a fé, tem muita gente desanimando por causa de ressentimento. Ai, não me ligaram, esqueceram de mim, ninguém se importa comigo, eu passei uma luta, a igreja me abandonou, ai, e não sei o quê. E aí vai desanimando, isso vai enfermando a alma. Isso vai azedando o coração. E vai chegando um momento de uma tristeza, um negócio tão terrível, que o camarada fala assim, vou abandonar, vou deixar. Do que eu já falei de gente que perdeu a fé por causa de decepção com pessoas, mas é muita gente.
do que tem de gente desistindo de servir a Deus por causa de problemas interpessoais. Desculpa, não está escrito no gibi. É muita gente. Que Deus guarde o meu e o seu coração. Sabe o que eu estava refletindo hoje? Estava refletindo sobre Judas. Judas, o Iscariotes, o que traiu Jesus. Quem era Judas? A Bíblia nos permite fazer algumas observações sobre Judas. Primeiro, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ou seja, era uma pessoa fiável, confiável. Porque, ora, se houvesse uma desconfiança dos demais componentes do colégio apostólico ou dos demais apóstolos em relação a Judas, não tenha dúvida que eles não se disporiam a entregar para Judas a tesouraria do ministério de Jesus. Judas participou efetivamente do ministério de Jesus. Judas orou por enfermo e o enfermo foi curado. Porque a Bíblia não fala que certa vez os discípulos saíram, oraram, e os milagres aconteceram, eles vieram falando, Jesus, a gente foi e aconteceu. Judas estava no meio. Judas fazia parte. São Pedro lá na frente vai falar o seguinte, e ele tomou parte do ministério junto conosco, ele participou desse ministério junto conosco. Mas a pergunta é, o que levou a Judas trair Jesus? Os fatalistas vão dizer o seguinte, Judas nasceu para ser um traidor. Judas já foi criado por Deus para ser aquilo que ele era. Mas alguns estudiosos, eu estava lendo um comentário do saudoso doutor Russell Shedd, um dos maiores teólogos do Brasil, ele vai tecer alguns comentários interessantes sobre Judas e ele avalia a seguinte possibilidade, que eu achei muito pertinente. Judas muito provavelmente ingressou no colégio apostólico, começou a seguir Jesus com boas intenções, com um desejo de realmente aprender com aquele que era o maior rabino do seu tempo. E se Jesus o permite seguir no seu grupo, é porque Jesus viu em Judas algum valor. Jesus viu em Judas alguma característica boa. Embora desde o início Jesus já dizia, olha, um dentre vocês é diabo. Jesus não estava enganado a respeito de Judas. Havia um propósito em tudo isso. Mas há uma ideia, então, de que Judas começa a seguir Jesus de forma sincera. Mas Judas, ele, como muitos judeus, ele tinha uma compreensão de que Jesus deveria tirar o jugo de Roma de Israel. Ele queria que Jesus agisse na esfera política. Ele queria que Jesus, eventualmente, estabelecesse alguma coisa que fizesse com que o povo reagisse contra Roma e expulsasse Roma, em definitivo, de Israel. Mas Jesus não tinha propósito político. É ele mesmo que vai dizer em algum momento, o meu reino não é dessa terra, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é dos céus. O reino dele não era físico, não era material. O propósito dele não era ganhar território na perspectiva geográfica. O propósito dele era alcançar corações, almas. E até hoje assim ele permanece, querendo alcançar o meu e o seu coração. Então, muito provavelmente, nesse processo de seguir Jesus, Judas se decepcionou com Jesus. Judas ficou magoado com Jesus, porque Jesus não fez aquilo que ele esperava que Jesus fizesse. Jesus não agiu naquilo que ele esperava que Jesus agisse. E vai dizer o Dr. Russell Shedd que agora Judas, decepcionado, começou a avaliar o seguinte, já que isso aqui não vai dar em nada, em outras palavras, eu vou pegar o que eu consegui disso aqui e vou sair fora. Eu vou tirar o proveito que eu puder e vou sair fora, porque afinal eu deixei tudo para seguir esse homem, mas isso não vai dar em nada. Ele não está com a motivação correta. E baseado nesse sentimento de decepção, nesse sentimento de mágoa, Judas vai eclodir na traição a Jesus. E depois, vocês sabem, o seu terrível fim. Mas talvez o grande problema de Judas, antes de trair, foi justamente o nutrir, cultivar mágoa, cultivar ressentimento. E ele vai cultivando aquilo até o momento que ele se posiciona na postura de traidor e condena o seu fim. Então tome cuidado, porque esse cultivo de ressentimento faz mais mal para você do que a pessoa da qual você está pensando. Liberte-se disso, libere-se disso, de modo que a sua fé não venha naufragar.
E tem um texto que sempre que eu falo sobre esse tipo de assunto, eu menciono, é o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 15. Leia na sua casa quantas vezes necessário e reflita a respeito. Veja o alerta, vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. E que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. O problema é que, além de lhe prejudicar, prejudica quem está à sua volta. Então, meu irmão, vigia com isso. Mágoas, ressentimentos, o cultivo disso, em absoluto, pode fazer a nossa fé naufragar. Terceira questão, terceiro ponto que faz a fé de muitos naufragarem. A ausência insistente do ambiente congregacional. Repito, a ausência insistente do ambiente congregacional. São pessoas que se arvoram da seguinte expressão: eu sirvo a Deus aqui de casa mesmo. Eu leio a Bíblia aqui em casa. Eu não estou indo na igreja, mas eu oro em casa. Eu não estou indo nos cultos, mas eu leio a Bíblia em casa. Em outras palavras, como que dizendo, eu não preciso da igreja, eu não preciso de congregar para estabelecer comunhão com Deus. Mas essa é uma ideia que a gente precisa refletir nela com algum cuidado. Porque a premissa é a seguinte: eu preciso necessariamente da igreja para ser salvo em Cristo Jesus? Se a gente for responder de forma superficial, você vai dizer não. O que a Bíblia diz é que quem está em Cristo, ou seja, não necessariamente eu preciso estar numa igreja ou fazer parte de uma denominação para ser salvo. Só que isso é um perigo. Porque às vezes nesse pensamento, então o indivíduo fala, então eu vou ficar em casa, não vou... Mas peraí, minha gente. Me desculpa a franqueza. Eu tenho dificuldade de crer que alguém que está movido pelo Espírito de Deus, está cheio da graça de Deus, não vai querer estar em comunhão com os irmãos, por mais desafios que isso se proponha. Essa ideia de congregar em casa, de servir a Deus sozinho, ela é uma ideia, me permita, equivocada e errada e perigosa para a nossa fé. Porque sim, a fé cristã se desenvolve na nossa individualidade. Tem coisas que você tem que fazer que ninguém pode fazer por você. Eu posso orar por você. Eu posso interceder pela sua vida, mas você precisa ter a sua vida de oração. Eu posso me dispor a te ensinar as Escrituras na perspectiva daquilo que Deus me traz, mas você precisa ler a Bíblia. Tem essa questão da individualidade. Mas a individualidade do exercício da fé não exclui a necessidade da coletividade. Eu preciso também congregar. Eu preciso também caminhar com os meus irmãos. E você já viu como é que funciona esse processo de deixar de congregar? Você não vai a um culto. Você não vai a 2 cultos. Aí você fica assim meio, poxa, faltou o culto. Ah, não vai, tá. Aí você não vai 3, não vai 4, não vai 5, não vai 10. Daqui a pouco você se acostuma com isso. E aí a gente começa a criar ilusão mental. Não, mas eu li a Bíblia aqui em casa. Eu vi o pregador na internet. Eu não sou contra isso, nós estamos agora usando a internet. Eu não sou contra você ler a Bíblia em casa, glória a Deus por isso, mas cada coisa tem o seu lugar. Você precisa, escute, você precisa congregar. Você precisa fazer parte de uma igreja local. Se você não está em Brighton, está em algum outro lugar no mundo, você precisa fazer parte de uma igreja local. Ah, pastor, porque toda igreja tem defeito. Irmão, ô meu irmão, querido, se você não consegue se ambientar ou se adequar em nenhuma igreja, desculpa a franqueza, o problema não está nas igrejas, não, é. Porque de alguma forma, essa ideia de que nenhuma igreja, é suficiente boa para que eu possa congregar, é uma postura de um orgulho terrível. Eu estou me colocando como alguém tão bom, eu estou me colocando na posição de tão assim, suprassumo, é quase a ideia do que eu brinco, síndrome do Kiko. Olha, todo mundo com aquele olhar assim, gentalha. É a síndrome do que lembra do Chaves? Chespirito. Então você precisa compreender essa importância. Encontre um lugar. Estou falando talvez para gente que está em outro lugar, no Brasil, no mundo. Você precisa achar uma igreja para você congregar. Você precisa estar sob uma cobertura pastoral.
Não, pastor, porque é o seguinte, comigo eu trato direto com Deus. Ô, meu irmão, isso não é bíblico. Você precisa estar debaixo de autoridade, você precisa ter alguém que te cubra, você precisa estar num ambiente de igreja para servir os outros, para compartilhar. Porque eu acho maravilhoso essa ideia de congregar, porque quando eu congrego, eu me permito ser abençoado, mas também a abençoar, eu me permito receber, mas também a dar, eu me permito a crescer e ajudar o outro. Isso tudo acontece nesse ambiente de congregar, de estar em comunhão. Não, pastor, porque eu não gosto de estar perto de pessoas, eu sou uma pessoa assim, muito reservada. Comigo é eu lá em casa, eu e Deus, irmão, está errado. Eu disse agora há pouco, relacionamento horizontal se estabelece na vertical. Se você está tendo dificuldade de congregar nesse ambiente aqui, eu vou dizer uma expressão que os pastores pentecostais usavam muito anteriormente, ou antigamente, que era a seguinte: meu irmão, se você tem dificuldade de conviver com os outros irmãos aqui na terra, quanto mais passar a eternidade. Não precisa congregar. Tem gente que tem tanta dificuldade de congregar que nem online não consegue. A gente está agora em quarentena e eu estava falando com um amigo pastor de, lamentavelmente, pessoas que nem com a transmissão online, que ele aperta um botão, ele não consegue congregar. Que Deus desperte o seu coração. Que você, ainda que com todos os desafios que toda igreja em qualquer lugar do mundo tenha, você congregue. Você desfrute da alegria de estar em comunhão com os irmãos, de estar próximos dos outros, que a sua vida sirva para influenciar outras vidas, que a sua vida seja bênção na igreja local que você participa, que você também seja abençoado à medida que você participar, que Deus desperte o seu coração e que todo esse sentimento de distanciamento, de desconexão do corpo seja interrompido e quebrado, porque se isso continuar dessa forma, você está colocando a sua fé em xeque. Pode ser que você naufrague na fé. Pode ser que chegue um tempo que você comece a se perceber não necessitando desse ambiente, e aí quando você se der por si, já não haja mais tempo. Veja o que diz, e eu concluo, Hebreus capítulo 10, o verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Eu leio mais uma vez. Anota depois aí para você refletir. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quarto, eu estou quase concluindo. O que nos faz naufragar na fé? O apego ao mundo. O apego às coisas dessa terra. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 10, faz menção de um personagem que ele aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. O nome dele é Demas. Segundo Timóteo capítulo 4, é Paulo, já nos últimos dias de vida, escrevendo para o seu filho Timóteo, dando algumas instruções e fazendo algumas menções interessantes. Aí em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, ele vai se referir a Demas dizendo o seguinte: porque Demas me abandonou, amando o presente século, ou amando o mundo. Porque Demas me abandonou, amando o presente século. Mas o que chama atenção é que quando se fala sobre Demas nos textos anteriores, Colossenses capítulo 4 e verso 14, por exemplo, Paulo inclui Demas no envio de saudações para a igreja de Colossos. Em Filemão, capítulo 1 e o verso 24, Paulo o qualifica como um dos seus cooperadores. Então você vai perceber Demas em Colossenses sendo mencionado em uma das cartas que Paulo envia à igreja de Colossos, como partícipe do seu ministério. Você vai perceber Demas sendo mencionado na carta a Filemão, como alguém que estava cooperando com o ministério de Paulo e, consequentemente, com o avanço ou a mensagem do Evangelho. E você vai chegar em 2 Timóteo e você vai ver Paulo falando assim: o Demas naufragou na fé. O Demas deixou de servir a Deus. Mas alguém pergunta:
Por que o Demas naufragou na fé? Demas era cooperador, Demas estava firme, Demas era crente, Demas participou dos projetos, Demas era um homem diferenciado, Demas era servo de Deus. Você mencionou lá na carta, Paulo. Demas era uma bênção. Aí Paulo diz assim, porque ele amou o presente século. Ele amou mais o mundo. E essa palavra amou, ela quer dizer em outras expressões, ele foi atraído pelo mundo. Ele escolheu o mundo. A gente tem que tomar tanto cuidado para nós não escolhermos o mundo em detrimento daquilo que Deus reservou para cada um de nós. Gente, esse mundo é muito sedutor. Esse mundo tem muita coisa que a gente olha e fala, uau! Tem muita coisa que nos chama a atenção e tem muita coisa que se estabelece para nos distrair do nosso propósito. Você lembra da canção do Inário Cristão, da harpa cristã de outrora, que dizia o seguinte: passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Ora, nós estamos no mundo e nós precisamos exercer coisas do mundo no aspecto de trabalhar, de cumprir nossos compromissos, de ter sonhos, de ter metas, de estudar, e glória a Deus por isso, mas isso em absoluto não pode substituir aquilo que Deus tem para cada um de nós na perspectiva de eternidade. A história de Demas aqui, pelo menos se a gente considerar a perspectiva dela finalizando no 2 Timóteo capítulo 4, é muito triste, porque ele começa bem, termina mal. Então tome cuidado. A gente está aqui, pelo menos quem está na Europa, mesmo no Brasil, isso talvez seja uma coisa de perspectiva global. É tanta coisa. A gente precisa comprar, a gente precisa ter, a gente precisa conseguir. E para ter e conseguir aquilo, como o mundo prega que a gente precisa ter e conseguir, você precisa do quê? De dinheiro. E eu tenho dito, quantos não adoram ídolos na perspectiva convencional ou primária da palavra, mas se prostram, entre aspas, vendem a alma por causa do dinheiro. Meu irmão, trabalhe, mas nunca permita com que os seus sonhos ou particularidades nesse aspecto suprima a sua fé. Veja o alerta que Paulo dá no texto de 1 Timóteo, capítulo 6 e o verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Eu poderia dizer assim, e nessa cobiça, muitos naufragaram da fé, ou na fé. Tome cuidado, meu irmão. Minha irmã, toma cuidado. Ah, porque eu tenho que ter, pastor. Ah, porque se eu não conseguir. Ah, pastor, porque... E aí a gente vai suprimindo a nossa fé. Não, pastor, é só mais alguns dias. A hora que melhorar, eu volto a congregar. A hora que as coisas dão uma tranquilizada. Irmão, cuidado. Você pode estar se sufocando ou sufocando a sua fé. E quando você se der por si, não dá para fazer muita coisa. Então, o amor ao mundo, o apego ao mundo, pode nos levar a naufragar na fé. E agora, em absoluto, por fim, último ponto. Pecados ocultos podem nos levar a naufragar na fé. Mateus capítulo 24, verso 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Minha gente, isso é um problema dos mais sérios possíveis. Pecado. Ô pastor, o senhor está na live. 4 de julho, fala de pecado, minha gente. Isso é um problema, isso é um câncer. E o problema não é o pecado em si, porque eventualmente todos nós podemos pecar. O problema é o acostumar-se com o pecado. O problema é o conviver intimamente com o pecado. O problema é ter o pecado como uma espécie de bichinho de estimação. Isso é um problema. O problema, e eu refletia sobre isso, é a prática religiosa ausente da piedade. Ou seja, eu estou na igreja, eu vou nos cultos, mas eu vivo uma vida dupla. Eu sou uma pessoa dentro e sou uma pessoa fora. Eu costumo dizer que o que nos define não é o que nós fazemos quando os outros veem. O que nos define é o que nós fazemos quando os outros não veem. Quando você está fora do alcance do olho ou dos olhos do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe.
dos seus líderes, do seu pastor. É isso que define quem você é. Porque quando eu sei que alguém está me observando, a tendência é eu andar na linha, é eu fazer aquilo que manda o protocolo. Mas o que define quem você é o que você faz fora. Fora do alcance ou da visão dos outros. É preciso tomar muito cuidado para não viver uma vida de pecado no sentido de um auto-engano, achando que Deus não está levando isso em conta. Achando que isso não vai te prejudicar, enquanto isso lamentavelmente está gerando a morte. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte, que o pecado, eu até anotei, pequenos pecados são como pequenos ladrões, abrem as portas para os maiores. Então toma cuidado com isso. Às vezes a gente vai esfriando na fé. Às vezes a gente vai fraquejando, sucumbindo, naufragando na fé, e a questão é o pecado. Nessa ideia de naufrágio, é como se tivesse um furo no casco do barco da sua existência. O pecado é isso aí. Ora, gente, se você imagine que a vida é uma embarcação. Se existem furos no casco dessa embarcação, você vai fazer de conta que eles não existem, vai dizer, não, eu vou continuar navegando. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai afundar, vai naufragar. Então, pense nesses furos na perspectiva do pecado. Se há furos, conserte isso. Busca ajuda. Coloque isso para fora. Deixe de se enganar. Deixa de achar que não está tudo bem. Deixa eu dizer, Deus está colocando no meu coração, não está tudo bem. Você precisa acertar isso. E eu não estou falando aqui dos pecados que nós cometemos às vezes no pensamento, mas eu estou falando de pecado habitual, de coisas que você sabe que você está fazendo, que está errada. E que você precisa de parar hoje, porque isso vai matar a sua fé. Isso vai te fazer, desculpa, mas eu falo com amor pastoral. Eu não falo do alto de um pedestal de condenação, de juízo. Eu falo do alto de um alerta, de um pai espiritual dizendo para você, irmão, se liga, fica atento. Se isso não for acertado, você pode afundar. E dependendo a forma que você afundar, não tem como mais voltar à superfície. Então não brinca com essas coisas, não. Pecados, ou pecado, podem nos fazer naufragar na fé. Que Deus nos dê graça para nós mantermos-nos navegando até o lugar desejável por Deus para cada um de nós. São Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, ele fala assim, o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O fim, a consolidação, o propósito de nos mantermos firmes na fé, salvação das nossas almas. Então, eu recapitulo e finalizo. O que nos faz perder a fé? Primeiro, afastamento e desinteresse pelas Escrituras. Segundo, cultivo de mágoas e ressentimentos. Terceiro, a ausência insistente do ambiente congregacional, ou seja, a ausência da oportunidade de congregar. Quarto, apego ao mundo. Quinto, pecados ocultos ou não tratados. Você quer se manter firme na fé? Faça o oposto de tudo isso que nós dissemos. Leia a Bíblia. Congregue. Peça perdão pelos seus eventuais pecados. Perdoe. E a sua fé manter-se-á para a glória de Deus Pai nosso Senhor. Vamos orar, minha gente? Aí da sua casa, em nome de Jesus, deixa eu orar com vocês. Favor te alcance para a glória de Deus Pai. Jesus querido, eu oro com os teus filhos. E quando eu oro por eles, Pai, eu também estou me colocando na necessidade de ser alcançado por essa oração. Porque eu compreendo, Pai. Eu entendo. Não for a sua graça, nós certamente naufragaremos na fé. Ó Deus, dê graça a cada um dos teus filhos, Pai. Que nós possamos a cada dia mergulharmos na sua palavra. Que nós possamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a cada dia nos aproximarmos de Ti. Que nós não nos permitamos, ó Pai, ser tomados por nenhum tipo de ressentimento ou mágoa.
Pelo contrário, ajuda-me e ajuda-nos a liberar perdão. Ó Deus, nos dê graça, nos auxilia, no sentido, Senhor, de nós sermos direcionados conforme a sua vontade. Que nós possamos nos arrepender de forma legítima das nossas faltas. Que o Senhor nos dê graça, Senhor. Que a nossa fé não se corrompa, mas que nós possamos mantê-la até aquele dia. Quando chegar aquele período, o seu dia, quando os nossos dias forem findos ou quando o Senhor voltar, nós possamos nos arvorar da seguinte expressão: combati o bom combate, concluí a carreira, guardei a fé, e desde agora, Senhor, essa convicção é tão maravilhosa, desde agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Fortalece a fé do teu povo, fortalece a fé da sua igreja em Brighton, que haja no coração dos teus filhos uma disposição para estar na sua casa, para congregar, para compartilhar a vida e a existência uns com os outros, ó Pai. Sobretudo nesses dias que nós percebemos já serem os dias findos, já ser a última hora, nos auxilia, Pai, e nos guarda para a glória do teu nome. Amém. Olha, e me vem ao coração dizer para vocês o seguinte: minha gente, querido, querida, algo que indefinitivamente manterá o barco da sua fé navegando. Jesus. Ele precisa estar presente na sua vida. Se ele o tiver, a sua fé não vai afundar. A sua fé precisa estar estabelecida nele. É isso que faz toda a diferença. Para de olhar para os outros. O texto de Hebreus vai falar assim: olhando firmemente, fixamente, atentamente. Para quem? Autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês, em o nome de Jesus.